Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Vamos aí mais a um culto online, pela graça, pela perseverança no Senhor, nós estamos aqui para trazer uma palavra de vitória para a sua vida, aí para a sua família, em nome de Jesus. E o tema dessa noite que eu quero usar é o seguinte: siga em frente, não desista, tenha perseverança. Vamos aí ao texto, peço que você abra a sua Bíblia, lá na carta de Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 e 14. Diz o seguinte a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelos prêmios da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, antes da gente começar e entrar na palavra, vamos orar e pedir a orientação de Deus para esse culto, para que Deus dê a direção. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua direção nesse culto que está chegando aos lares, chegando à casa do meu irmão, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha para nos edificar, venha para nos consolar, venha para nos erguer, venha para nos ensinar, em nome de Jesus. Estamos entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor, pedindo que o Senhor me use, Senhor, como instrumento e canal de bênção, em nome de Jesus. Que eu possa diminuir, que Tu possa crescer e falar, alcançar, libertar, entrar ali na casa do meu irmão e dar vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Estamos vivendo um tempo difícil, mas uma palavra que Deus traz para você nessa noite é: não desista, não olhe para trás, siga em frente, seja firme, que Deus vai te dar vitória. Irmãos, o que tem batido no meu coração, o que Deus tem falado é o seguinte: tenha perseverança. E eu coloquei aqui na Bíblia, coloquei aqui no estudo para trazer aqui através da Bíblia o seguinte: perseverança é ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, enfrenta desafio. Pode ser que você esteja enfrentando desafio. Em tempos de espera, sem desanimar, para alcançar o seu objetivo. A perseverança nos diz nessa noite: não pare, não desista, siga em frente. A perseverança é uma parte muito importante da nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, porque nos ajuda a manter nossos olhos aonde? No alvo, como nós lemos aqui, como Paulo falou, o alvo nosso é Jesus Cristo. Ele diz que aqui, que nós lemos nesse texto: não julgo que haja alcançado, mas uma decisão eu tomo, deixo as coisas para trás, fico e prossigo para o alvo. Qual é esse alvo? É o prêmio da soberana vocação, do nosso chamado em Jesus Cristo. E essa perseverança, meus irmãos, é uma decisão. Então precisamos ter decisão a cada dia. A vida nossa é feita de decisões. A decisão diante das dificuldades. Podemos fazer duas coisas: ou desistir ou continuar. Continuar a perseguir o nosso objetivo. Que quem continua é aquele que tem perseverança. Aleluia. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Esse trio, esse tripé tem que estar na tua vida, firme. A pessoa que persevera mantém firme no seu propósito. Tem paciência de esperar o tempo que é preciso alcançar o quê? O seu objetivo. E tem esperança para chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. Pode ser que você esteja passando grande obstáculo, porque a vida do crente é luta e obstáculo. Mas você tem perseverança, você tem firmeza e você tem paciência. E a importância dessa perseverança na nossa vida, qual é essa importância? A fé e a perseverança andam o quê? Elas andam sempre aí de mãos dadas. E a fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuar a prosseguir, a crer em Jesus sem desistir. Não desista, meu irmão. A vida tem dificuldades. A nossa fé é muitas vezes desafiada. E nesse tempo que você está passando, talvez a sua fé está sendo desafiada. Nós estamos sendo desafiados. Através desse culto, Deus nos deu estratégia. Mas Deus está desafiando a sua vida nessa noite, desafiando aí dentro da sua casa, aí para prosseguir em nome de Jesus. Então vamos em frente, precisamos ter perseverança. Eu lembro aqui da palavra do semeador que eu coloquei aqui, eu fiz uma observação ali em Mateus 13, capítulo 13, 20 e 21. Que o semeador ele saiu a semear a semente. Tem uma semente que caiu em solo pedregoso, cheio de pedras.
E essas pedras, essa semente caindo ali representa o quê? A pessoa que estava sem perseverança. De início ela recebeu a palavra, mas logo vem o quê? Recebe com alegria, mas vem a tribulação. E por não ter raízes, caiu no meio da pedra. Então logo ele falta a fé e diante da dificuldade ele desiste. Que a semente que você está semeando caia em bom solo e você possa perseverar e possa não desistir. Então não desista do Evangelho, não retorne, não volte atrás, porque Deus, Ele é fiel e Ele é contigo. Irmãos, para você ter perseverança, você precisa crer. A Bíblia diz que a perseverança melhora o quê? Melhora o nosso caráter diante de Deus e diante do mundo. Melhora e fortalece a nossa fé e ela traz recompensa. Lá em Tiago, você puder abrir a Bíblia em Tiago capítulo 1, ele diz o seguinte, na palavra de Deus, versículos 2 a 4, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando caídos em várias provações ou tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. E tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Aleluia. Então, irmãos, Deus, nessa sua perseverança, Deus está trabalhando. Então, essa é a prova da sua paciência e a sua perseverança. Somente quem não desiste da fé em Jesus recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. E também a perseverança nos impede, muitas vezes, de nós sermos destruídos pelas dificuldades. Não deixe a dificuldade destruir, não deixe a dificuldade te barrar. Tenha perseverança e vá sempre em frente. Como é que eu posso ter perseverança, irmãos? Perseverança cresce à medida que enfrentamos as dificuldades. Quando nós enfrentamos a dificuldade, ninguém gosta de passar tempos difíceis, de sofrimentos, tribulação. Tribulação é como uma prensa que esmaga ali aquele trigo no cereal. Esse é o exemplo. Essa é a figura, que esmaga ali aquele grão daquele cereal para que a palha possa sair daquele grão. Muitas vezes estamos assim, esmagados, mas quando esmaga aquele grão, quando esmaga aquele fruto naquela prensa, é ali que sai a purificação. Então, quando Deus está colocando você em tribulação, quando você está passando na tribulação, é que Deus está provando a sua fé, como diz lá em Romanos 5, 3 a 5. Irmãos, no momento em que enfrentamos a dificuldade, não é fácil. E nós temos de discernir se é provação ou é tentação. A carta de Tiago, ele fala muito isso, e explica isso. O que é provação, o que é tentação. Deus a ninguém tenta, mas muitas vezes Ele permite prova. Prova para você passar, prova diante das dificuldades, prova para que você vença essa luta em qual você entrou. Não desista porque você é um soldado de Deus, em nome de Jesus. Então, queridos, as lutas podem não ser as mesmas. Então, Deus dá discernimento para você aí. No momento que você estiver passando essa tribulação, Deus é contigo. Vemos isso na vida de quem? Quantos exemplos na Bíblia? Na vida de Jó. É um exemplo clássico, meus irmãos. Quando Jó chegou a Deus ali, servindo a Deus com alegria, e Satanás tinha intenção diferente no mesmo episódio, de sofrimento. Não é verdade? Satanás queria o sofrimento para tentar e fazer o quê? Fazer ele desistir da fé. Então, muitas vezes, é isso que vem contra a sua vida. Vem essa tribulação, vem essa desesperança para que você desista da sua fé. Não desista da sua fé. Aleluia. Então, queridos, Deus pode permitir o quê? Você ser provado e provar a sua fé. Está lá em Jó capítulo 1, 12 e 13. Deus permitiu, mas que poupasse a sua vida. Talvez você esteja nessa prova de fé, mas no final nós vemos o seguinte, de toda a prova, assim como no livro também de Jó, no final nós vemos o quê? Nós vemos a vitória. Então nessa perseverança, se você chegar ao fim, nós temos um sinal, nós temos aí um sinal, uma luz de vitória no final da sua jornada. No final do livro de Jó nós vemos o quê? Nós vemos o crescimento e também o de Jó e o reconhecimento, que conhecia Deus só de ouvir, mas agora ele conhecia esse Deus de vê-lo pessoalmente. Agora os meus olhos te veem, antes eu não te conhecia, por isso me abomino, por isso me rendo. Irmãos, no tempo da tribulação se renda a Deus, para que a fé possa ela crescer, para que Deus possa trabalhar no seu coração, para que você possa ter forças de continuar, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito, eu uso para a minha vida, queridos,
que está lá em Isaías capítulo 14, se você abrir. Isaías capítulo 14, no verso 24, é uma profecia que Deus dá ao profeta Isaías contra os assírios. Veja só, no 24, aí do capítulo 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim vai se efetuar. Você tem um Deus, irmãos, que está no controle da sua vida e da sua alma. E no 27 ele diz: porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem pode invalidar? Não importa a sua luta, Deus está no controle, que ninguém pode invalidar aquilo que Ele validou, aquilo que Ele determinou na sua vida. E Ele diz: as suas mãos estão estendidas, ela está estendida, quem pode fazer voltar atrás? Se Deus estende as mãos dEle para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, aquilo que você está passando, quem pode tirar a mão de Deus? Mas creia nisso. E para isso eu preciso ter visão, determinação, fé, esperança e não desistir. Irmãos, como eu disse no início, não desista, siga em frente, não volte atrás, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Irmãos, eu vi um exemplo interessante que eu coloquei aqui. Quando você faz academia, quando você faz musculação, para o músculo ficar forte, fortalecido, você precisa de muita pressão. É por isso que se faz musculação e levanta aqueles pesos, queridos. Aos poucos os músculos levantam cada vez mais peso, e cada vez que levanta mais peso, você vai ficando mais forte. É difícil, às vezes dói. No final de um treino você está ali dolorido, mas no fim você consegue músculo, consegue pegar pesos. Aqueles que pareciam pesados, agora eles são mais leves, então você consegue erguer com facilidade. Então Deus está te dando vitória nessa noite, em nome de Jesus. O mesmo acontece com a perseverança. Ao longo da nossa vida, queridos, enfrentamos várias provações. À medida que superamos com a nossa fé e perseverança, você vai ficando cada vez mais forte. Tenha certeza que talvez você se sinta fraco, mas a cada luta, a cada dia, com a sua fé, com a sua capacidade de não desistir, você está cada dia mais forte no Senhor. Aleluia. Então, em termos práticos, nós precisamos também, diante dessa luz, perseverança. Uma coisa é crucial: dependa de Deus, dependa do Senhor, dependa de Jesus para você ter vitória. Somente Ele nos dá força que precisamos. Não depender da nossa própria força, mas depender de Deus, graças a Deus, porque só Ele tem poder para nos sustentar. Lembrei do episódio agora de Gideão, quando Deus escolheu para ele livrar o povo de Israel num tempo de muita opressão e dificuldade, de muita escassez e miséria, ali dos midianitas. E Deus escolheu aquele homem que se achava tão pequeno, tão limitado. Mas é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Mas o Senhor disse: eu estou contigo, vai na tua força. É isso que Deus está falando nesta noite. Vai na tua força, porque Deus é contigo. E ele ali tinha 32 mil homens, você conhece a história bíblica. E Deus reduz ali aqueles homens a 300, para dizer o seguinte: vocês vão depender de mim, porque eu vou reduzir a 300, e 300 escolhidos. Então você é como aqueles 300 homens, que Deus escolheu em meio a muitos, porque você é essa pessoa perseverante. Você é a pessoa que Deus elegeu, que escolheu, antes da fundação do mundo. Você é um eleito de Deus, mediante a graça, e pela fé você está firme. O Senhor diz: esses 300 é para que eles lembrem que a glória será minha nessa vitória. Para que a glória não seja do povo de Israel, que não seja a sua, a minha glória, mas seja a glória de Deus. Para isso, nós precisamos depender de Deus sempre. A nossa dependência. Esse versículo que eu li em Isaías 14, ele quer dizer a soberania de Deus, que Deus é soberano para fazer tanto mais outras coisas que precisamos, além daquelas que imaginamos, ou pensamos, ou possamos traçar estratégias, porque Deus, Ele é fiel e Ele está no comando. E eu coloquei algumas coisas interessantes. Não espere muito das pessoas, aquilo que só Deus pode fazer por você. Eu creio que talvez você tenha dependido de alguém, não que seja errado, mas depende exclusivamente de Deus, primeiro de Deus. Maldito o homem que confia no homem. O que é isso? O homem não pode ser egocêntrico, esperar só nele ou em pessoas, mas espere em Deus para te dar a sua vitória. Que nessa noite você receba vitória, receba força para vencer todas as dificuldades, as tribulações e as barreiras da sua vida. Portanto, se queremos ter perseverança e esperança no nosso coração,
Precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, somente com Jesus. De que maneira? Uma receita é, primeiro, mantenha a sua vida de oração. A Bíblia diz orando sempre. Lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 18, ele diz, orando em todo o tempo. Em que tempo? Em que modo? Todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, com toda a perseverança. Súplica por todos os santos, por todos os irmãos. Irmãos, nós oramos não só para ser pedintes, não só pedindo na nossa necessidade, e sim para que sejamos ministrados por Deus. Lá no Salmo 139, o salmista, ali no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho mau, e guia pelo caminho eterno. Querido, nessa oração, nessa dependência de Deus, nessa estratégia de oração, queridos, Deus, Ele quer sondar o seu coração, porque Ele conhece o seu coração. Isso que é o quê? Intimidade, isso é relacionamento. Então, para você ter perseverança, mantenha-se em oração. E oração de que modo? Em todo o tempo. Isso é uma constância da sua vida. Faça a oração, é uma arma de guerra para você vencer. E não se ora uma vez só, se ora em todo o tempo, em nome de Jesus. Pela oração, nós somos aliados de Deus para conquistar o mundo e estabelecer o reino de Deus em nome de Jesus. Se você não ora, passe a orar. Se você já ora, continue a orar. Tem um versículo muito bonito que eu gosto e aplico. É um versículo que nós estamos até estudando na escola bíblica online, na classe dos homens. Está lá em Romanos 12, 12. Se você puder abrir aí na sua Bíblia. Romanos 12, 12, ele diz o seguinte, olha só que interessante, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Irmãos, a esperança é o óleo que unge a sua cabeça, que traz vitória, é a unção que agora está entrando na sua vida e sobre a sua cabeça. A oração é a força que traz tônico, tonifica o quê? A sua alma, a nossa alma. Irmãos, é a motivação que impulsiona você para a sua caminhada. Então, queridos, no meio da tempestade, não deixe naufragar. Não vai naufragar o seu barco. Porque você tem o quê? Alegria na esperança. E essa esperança, a qual Paulo fala aqui, não é uma esperança de qualquer jeito, mas ele tem que ter alegria. O crente vibra nessa esperança. Por quê? Porque o combustível dele também é a alegria. A motivação é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força a cada dia, em nome de Jesus. A vida, queridos, é cheia de lutas, de provações. A vida, nossa vida não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Então siga em frente, coloque a oração, como eu dei a dica nesta noite. Em segundo lugar, leia a Bíblia, a própria palavra vai te dar motivação, vai te dar esperança e vai te dar perseverança. Leia a Bíblia de que jeito? Regularmente, constantemente. Ela é a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. A Bíblia é o manual perfeito para a nossa vida diária. A palavra de Deus, como diz lá em Salmo 119, 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É quando o viajante, naqueles tempos, naqueles primórdios, ali no deserto, colocava a figura, de uma lâmpada nos pés. Colocava para caminhar no meio da escuridão, no meio do deserto. Assim é a palavra de Deus. A cada caminhada, ela vai te iluminando o caminho e ela vai te direcionando. Não perca a direção. Coloque a palavra de Deus na sua vida. Medite na palavra. A meditação bíblica, irmãos, é selecionar um texto, é ler esse texto, analisar esse texto, pensar naquilo que Deus está falando, sobre o que o texto pode trazer, na situação em que você está vivendo, e aplicar aquilo na sua vida. Meditação é isso. Então, põe a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de meditação, tenha uma vida da palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Em terceiro, você tem que ter comunhão, queridos. Esse é um tempo difícil que nós estamos vivendo,
mas precisamos ter comunhão. Estamos aqui no culto online, virtual, mas Deus está trazendo o quê? Comunhão. A comunhão principalmente não só na presença, mas uma comunhão espiritual com você. Esse é um tempo de provação, que nós precisamos ter comunhão com os irmãos, principalmente é uma comunhão em espírito, irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 24 e 25, consideramos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às obras. Não deixamos de reunir como igreja, segundo os costumes de algum, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem se aproximando aquele dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor se aproxima, o dia da volta dele se aproxima. Então aqui tem um alerta em Hebreus capítulo 10, alerta de firmeza, alerta de fé, de perseverança. Considere, olhe o seu irmão, incentive em amor, nas obras, não só amor, mas nas obras, no fazer, porque a obra, irmãos, a fé sem obras, ela é morta. Então, queridos, vamos procurar a encorajar uns aos outros, incentivar uns aos outros nessa perseverança. Continue firme, fique firme na igreja, fique firme no seu irmão. Talvez você não possa ver o culto, mas esse culto está chegando na sua casa, para que você seja fortalecido. A igreja se equipou para que você possa receber esse culto. É bênção para a sua vida, é bênção esse ministério, para que você receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar eu coloquei, para você conseguir ter esse relacionamento, você precisa louvar a Deus, seja agradecido. Então, queridos, quando você louva a Deus, você também conta para as outras pessoas como Deus é bom e o que Deus tem feito na sua vida, mostrando o quê? Que nós somos gratos. Nós temos um coração agradecido. A pior coisa diante de Deus é você ter ingratidão. Seja grato por tudo que você tem. Então, hoje eu já agradeci a Deus por tudo, pelo cafezinho da manhã, pela comunhão, por ter a palavra, por ter entendimento, por nós estarmos andando, por nós termos a igreja, por nós termos principalmente Jesus Cristo nas nossas vidas. O louvor, querido, é uma oferta espiritual, é aquilo que você leva a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, porque por Ele, pois oferecemos sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que professam ou confessam o seu nome. Louvor significa agradecer pelas muitas dádivas que Deus tem proporcionado na sua vida. Quantas bênçãos, queridos, quantas dádivas. Tem luta, mas também tem dádivas, tem dom, tem presente. Deus está derramando sobre a sua vida muitos dons e muitas dádivas. A Bíblia diz no Salmo 103, ali no versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça o que Deus tem feito, o que Deus já fez. Não esqueça. Quando olhamos para trás na nossa vida cristã, é para ver o que Deus tem feito. Isso nos alimenta, isso nos dá perseverança para olhar para frente e muito mais o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua alma, na tua casa, na tua família, na tua saúde. Deus vai trazer grandes vitórias. É um ano de provação que nós estamos sendo aí provados e testados, mas é um ano de grande vitória em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, louvor é um ato de glorificar a Deus, enaltecer, dignificar, engrandecer, tornar o que majestoso ao único de ser louvado, que é Deus. É como diz lá em Apocalipse 4:11. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, toda a criação é como uma sinfonia louvando a Deus pelo que Ele faz por nós. Lá no Salmo 148, 5, ele diz, de 1 ao 5, ele diz o seguinte: louvai ao Senhor desde o céu, louvai ao Senhor nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas hostes, louvai-o, o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o, céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem eles o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. Aleluia. Irmãos, nós temos que louvar o Criador, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas. Ele criou você, Ele me criou para louvor da sua glória. Então, querido, você é um projeto de Deus, e esse projeto é perseverança. Quem te fez, Ele colocou o quê? Perseverança. Ele colocou a fé inabalável no seu coração. Irmãos, em tudo que fizemos, em tudo que fazemos, não podemos esquecer
que o nosso alvo de vida é a vida eterna em Jesus Cristo. Todo o sofrimento que nós passamos, todas as dificuldades dessa vida não se comparam com a glória futura que nos aguarda. É isso que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 a 18. Então, querido, aquilo que você está passando, nada pode se comparar. É infinitamente melhor aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Que você possa encher o seu coração de graça e de fortalecimento, perseverança e alegria. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persevera em oração. Lembre-se, não desista, não volte atrás. Na Bíblia, querido, nós temos muitos exemplos de perseverança. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de esperança, de vitória. Lembre-se, a perseverança é nunca desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucesso instantâneo, como muitos no mundo estão oferecendo. Mas a Bíblia oferece consolo e um caminho de vitória, e no final é o gozo, a alegria da vida eterna. Muitas vezes o caminho, querido, para alcançar a vitória é longo, é difícil a jornada. Mas Jesus nos ajuda a continuar e a seguir em frente. É isso que Ele faz na sua vida. Temos essa promessa: quem persevera vai receber a recompensa de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Veja, como muitas pessoas na Bíblia, eles perseveraram e receberam a recompensa. Tem um exemplo que eu quero citar aqui, ou mais, se o tempo permitir. O primeiro exemplo que eu quero citar para você é o exemplo de Josué. Josué é aquele soldado que Deus escolheu, é aquele homem que nasceu lá na escravidão do Egito, e é aquele homem que estava com aqueles israelitas, é aquele homem que foi espiar a terra juntamente com Caleb, é aquele homem que trouxe uma notícia boa, é aquele homem que tinha um coração perseverante, que ele tinha alegria naquilo que Deus ia fazer. Tinha dificuldades para entrar na terra, mas aquele homem estava confiantemente ali depositada a sua esperança e a sua perseverança em Deus. Irmãos, aquele homem que foi liderado por Moisés, aquele homem que tinha ali, esperar mais 40 anos por causa da memoração dos israelitas, mas ele não desfaleceu no seu ânimo. Ele tinha capacidade de crer que ele ia conquistar, que ele ia entrar na terra prometida. E o que aconteceu? Ele foi um sucessor de Moisés, para levar o povo à terra prometida. Qual é a receita? Ele não desistiu de seguir a Deus. Não desista de seguir a Deus. Diante do desafio que enfrenta, muitos israelitas perderam o quê? Perderam o foco, perderam a esperança, queriam voltar atrás, queriam voltar para a idolatria, queriam voltar para o Egito. Mas esse homem era um soldado de Deus. Há 1440 anos antes de Cristo, aquele homem está aqui registrado na Bíblia como um herói da fé. Está lá na galeria da fé em Hebreus capítulo 11. Irmãos, esse homem, ele decidiu pôr sua confiança em Deus. Lá em Josué capítulo 1, muito conhecida essa palavra da Bíblia. Se você puder abrir aí comigo, louvado seja Deus. Em capítulo 1 de Josué, no versículo 6 e 7, Deus falou o seguinte a este homem, quando Moisés tinha morrido: esforça-te em bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça, tenha perseverança, tenha fé, tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui está esse homem. A espera foi longa, difícil, mas o fim ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Esse homem perseverou nessa herança, porque ele tinha uma herança, ele tinha uma promessa. Você tem promessa, você tem uma herança bendita. Então, continue firme. Esse homem, querido, era um homem de batalha. É assim que é o nosso exemplo. Devemos ser homens e mulheres de batalha, soldados de Deus. Quando lemos ali em Josué capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz, naquela batalha de Jericó, ele diz o seguinte: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então, querido, em seguida o texto fala da promessa de Deus. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens
de guerra. É assim que é um homem perseverante. Diante da batalha de Jericó, você lembra, querido? Era uma fortaleza, ninguém podia transpor aquele muro. Era uma fortaleza que aos olhos humanos, ninguém poderia tomar aquela cidade. Mas aquela cidade estava no caminho da conquista que Deus já tinha delimitado. Então aquele homem escutou a voz de Deus. Aquela cidade era fechada. A Bíblia é clara, ninguém entrava, ninguém saía. Era uma fortaleza. Mas Deus deu uma estratégia e aquele homem perseverou e obedeceu. Irmãos, para vencer aquelas muralhas, Deus deu estratégia. Eles iam ali fazer aqueles círculos, ali 7 vezes, e esperar, e não falar nada. Mas a voz de Deus, ao comando de Deus, eles iam gritar. Era o brado de vitória. E aqueles muros iam cair. E foi o que aconteceu. No momento certo, aquele povo deu um grito de júbilo e de vitória e de alegria. E aqueles muros caíram e ruíram. E Deus levou aquele povo a tomar aquela cidade e ter vitória. É assim as nossas vidas, querido. Nós esperamos o comando de Deus. E as coisas que parecem impossíveis, mas ao comando de Deus, a voz de Deus, você dá o brado de vitória. Nessa noite, o brado de vitória na sua vida, e os muros caem, e você toma posse, porque Deus está mandando. Aleluia. Lembre-se que aqueles soldados, qual é o armamento que eles possuíam? Quase nenhum. E aquela cidade era fortemente guardada, soldados preparados. Mas quem está no comando, querido, é Deus. Quem está no comando da sua vida é o Senhor. A instrução para aquele povo é rodear-se em silêncio. É isso que nós devemos fazer. Às vezes em silêncio e aguardar o comando de Deus. E o comando de Deus está chegando na sua vida, na sua alma, na sua casa. E ao comando de Deus, os muros do inimigo vão ruir e você vai conquistar a vitória. O nosso desafio diário é viver como está escrito ali em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, nos seus pensamentos, nos seus projetos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Pode dizer que seus caminhos estejam tortuosos, mas Deus nessa noite, segundo essa palavra de Provérbios, segundo a sua entrega e confiança, Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai te dar vitória. E lembre-se, assim como José, as armas deles não fariam efeito, porque as armas deles não eram carnais, mas era o comando de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5, ele diz que as armas que lutamos não são humanas, não são carnais. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos ou conselhos de toda a pretensão ou toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, pode ser que esteja passando tribulação, pode ser que precise aí de perseverança, pode ser que você precise de libertação, salvação dentro da sua casa, mas Deus derruba todas as fortalezas do inimigo, dos corações na sua casa, na sua parentela, para que a alma seja cativa e os pensamentos a Cristo Jesus. É noite de libertação também para a sua família, é o culto da família. Deus traz vitória, Deus entra na sua casa para mudar os pensamentos dos seus familiares e para dar vitória em nome de Jesus. Essa é a descrição da nossa batalha. Nossa batalha não é carnal, mas é espiritual. A batalha do cristão é espiritual. Não pegamos em armas físicas, queridos, mas nossa guerra é de natureza espiritual. Não pegamos o que? Tanques, nem armas, mas nós usamos, como diz a palavra de Deus, a armadura de Deus. Ele diz, usando a armadura de Deus, usando a couraça da justiça, como diz Efésios capítulo 6, do 14 a 17. Pega essa armadura, pega essa couraça, pega o seu cinturão, pega o capacete da salvação e vá para a batalha, porque Deus, Ele já te deu autoridade para vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Josué foi um exemplo de vitória, que você seja esse exemplo de vitória. Josué e Caleb possuíram a terra. Se você ler o capítulo 14, não dá tempo de expor aqui. Ali do 6 a 11, quase no final dessa jornada, de possuir a terra. Josué e Caleb, principalmente Caleb, lembrou que Deus havia prometido uma herança para ele em Hebrom. E ele disse o seguinte, que ele tinha força, que ele tinha passado toda aquela luta, mas ele estava com a mesma força, com o mesmo vigor. Mesmo naquele dia que Deus prometeu, ele estava ali fiel para estar em pé e receber a promessa. Demoraram quanto tempo? 45 anos, se você ler o texto. 45 anos. Então, ele estava ali forte,
para se cumprir na sua vida. Então, querido, nada impede o cumprimento de Deus, nem o tempo das promessas, do cumprimento dessas promessas na sua vida. Então, Caleb sabia que o tempo não iria impedir o cumprimento dessa promessa. A palavra de Deus em Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme o que? A confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que possamos aprender muito com esses exemplos na Bíblia, querido, principalmente de Josué, é determinação. Irmãos, Abraão, diz a Bíblia em Hebreus capítulo, em Romanos capítulo 4, 18 a 21, que ele é o exemplo de fé e perseverança, que ele creu contra a esperança, a própria esperança que ele tinha, de ser o pai da multidão, naquele corpo já velho, de uma Sara já idosa, mas ele creu contra a própria esperança. É aquilo que ele via, ele não podia, mas ele creu contra a própria esperança. Talvez você esteja na sua casa crendo contra a sua própria situação, contra a esperança, mas aquele homem, diz a Bíblia, ele recebeu e ele foi justificado, ele creu até o fim e recebeu essa vitória em nome de Jesus. Então, querido, a Bíblia diz que ele creu em esperança, ou qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, e não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Qual é a receita aqui? Esse homem não se deixou enfraquecer na fé. Essa é a nossa receita nessa noite. Ele não olhou para as dificuldades. Ele diz também, não duvidou da promessa de Deus. Não duvide da promessa de Deus. A promessa está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. É uma noite de vitória. Diga, eu creio na vitória. Eu creio na minha vitória. E a Bíblia diz que ele estava certíssimo. Isso é fé. Ele tinha certeza de que o que havia prometido também era poderoso para fazer. Se Deus tinha uma promessa para ele, ele tinha certeza no coração que Deus ia fazer. Então, creia nessa noite, creia nesse exemplo. As promessas de Deus são incondicionais, para que o homem possa descansar nele, pois ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele creem. Então, queridos irmãos, eu quero nessa noite, antes de encerrar, dizer para você o seguinte, Isaías 64, 4. Deus está trabalhando para você, Deus está colocando você em perseverança, Deus está olhando para você nesta noite, em nome de Jesus, para a tua vida de vitória. Lá em Hebreus capítulo 13, vamos abrir a Bíblia Sagrada, nesse texto, antes de a gente encerrar. Lá em Hebreus capítulo 13, da palavra de Deus. Como é bom ter a palavra, querido. Como é bom ter o Senhor. É o melhor, capítulo 12, abre aí, irmãos, capítulo 12 de Hebreus. Versículo 1 diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Irmãos, o maior exemplo é esse, irmãos. O escritor diz que, faz questão de dizer, ressaltar, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de fé. Ele suportou a cruz, ele tirou todo o embaraço, e ele completou a sua carreira. E qual era a carreira? Levar ali o sacrifício naquela cruz por nossos pecados. Irmão, nós estamos aqui nessa noite porque ele triunfou, porque ele foi até o fim, porque ele conquistou. Ele é o nosso grande, ele é o nosso maior herói da fé. Então pegue esse exemplo na sua vida. Ele foi o autor e consumador da fé. Por sua justiça, por seus méritos, homens tão imperfeitos e indignos, irmãos, puderam achar graça diante de Deus. Então o escritor de Deus conclui que ele é um dos heróis da fé, exortando os leitores a olhar firmemente para Jesus. Irmãos, olhe para Jesus. E eu quero te orar antes de encerrar, que você possa não olhar para trás, continuar firmes, olhe para frente, persevere na oração, continue crendo, porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. A grande nuvem de testemunhas está aí, mas para ver o quê? Para testificar a tua vitória em nome de Jesus. Lá em Apocalipse,
capítulo 3, 21 diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia. Então, eu quero orar contigo, em nome de Jesus, nessa noite. Levante a tua mão em nome de Jesus e creia. Senhor Deus, nesta noite, que Deus, essa palavra de perseverança, de insistência, de fé, alegria no meio da provação, no meio da oração, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor ajude o meu irmão e minha irmã neste momento, que estão passando dificuldades, passando lutas, muitas vezes perdas. Peço que o Senhor esforce cada um, que o Senhor conceda a vitória, conceda a perseverança, conceda, mediante esses exemplos que nós demos, a capacidade de prosseguir e não desistir jamais. Porque fiel que prometeu, assim Ele vai cumprir. Então que você receba a vitória na sua casa, que você receba a cura, que você receba o bálsamo e o óleo da perseverança na sua cabeça, que você receba grandes coisas do Senhor. Continue firme, porque o Senhor levanta as tuas mãos para vencer nesta noite, em nome de Jesus. Tenha uma vida abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que essa palavra possa entrar no seu coração, tenha entrado no seu coração e tenha proporcionado vitória na sua luta. Não desista, porque Deus é contigo. Amém? E antes de encerrar, eu quero dar a bênção, quero que você tenha uma semana aí, antes da bênção, eu quero que você tenha uma semana de vitória. Comece a semana glorificando a Deus e recebendo a vitória pela tua perseverança. Põe a mão sobre a tua cabeça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe, fica com Deus e até a vitória em nome de Jesus. Que
favor, Jesus. Somos dependentes. Família de Cristo, nós somos a família do Senhor nessa noite, nós somos a família de Deus nessa noite, aleluia.